Muito bem. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, na doutora Paula Silva, por este convite, para vir vos falar sobre a doença de Alzheimer e espiritualidade, que relação. Este tema foi escolhido pela organização e especificamente sobre a doença de Alzheimer. Mas eu vou vos confessar que eu vou alongar um bocadinho a explanação sobre as demências, porque eu acho que é oportuno mesmo falar um pouco nessa introdução sobre as demências de uma forma geral. E vocês vão sair hoje aqui com uma aula sobre psiquiatria. Portanto, vão ver 2 psiquiatras a falar a manhã inteira e vão sair daqui quase psiquiatras. Portanto, vamos iniciar então nossa abordagem, se eu aqui enxergar esses botões também. Portanto, de uma forma geral, vamos definir então as demências, vamos fazer essa relação com a espiritualidade e eu achei muito interessante colocar essa relação porque efetivamente a demência trata-se de uma doença crônica e não é uma doença de instalação súbita. E vamos ver então que relação é que se pode estabelecer com as questões da espiritualidade. Portanto, quando nós falamos em demência, e não estou a falar aqui necessariamente sobre Alzheimer, porque apesar de quando nós observamos uma pessoa demente, ou quando a gente fala assim, mais comumente a gente fala assim, a pessoa está a ficar demente, ou está a ficar demenciada, nós costumamos relacionar com a demência de Alzheimer, porque de facto é o tipo de demência mais frequente, embora não seja a demência do campo das demências, como nós vamos ver aqui, não seja o único tipo de demência. Entretanto, a demência designa um conjunto de condições, de patologias que se caracterizam por um declínio global das funções cognitivas e com gravidade suficiente para interferir no funcionamento global do indivíduo. Mas quando a gente fala na demência, o que a gente diz assim, a pessoa está a ficar demenciada, nós costumamos dizer assim, eu estou a faltar com a minha memória. Por quê? Porque realmente, quando a gente fala na demência, a gente lembra logo no declínio cognitivo da capacidade de memorizar. É aquela pessoa que diz assim, eu estou a ficar esquecida. E habitualmente, as pessoas dizem assim, olha, eu estou a ficar com dificuldade de lembrar o nome das pessoas, eu estou a ficar muito esquecida, e a pessoa diz assim, eu vou ao médico e diz, olha, eu estou a ficar realmente demenciada. Mas eu digo-vos já, e aproveito para dizer que nem todas as pessoas que estão a ficar um bocadinho esquecidas têm que se preocupar porque estão a ficar demenciadas. E muitas vezes ainda numa idade muito precoce, não é? Portanto, tem gente aí já ri aí no meio da plateia, que eu estou a ver. Então, esse termo deriva do latim, que vem o di é sem e mens de mente, é ficar sem mente. Ou seja, o ficar sem mente ou ficar demenciada significaria então isto, era ficar sem memória. Portanto, só por um título de curiosidade, as demências e as depressões são uma das principais sobrecargas hoje em dia dos serviços de saúde pública e também dos serviços de segurança social. Por quê? Porque acarreta hoje em dia uma das maiores procuras aos serviços de saúde, principalmente quando nós estamos no serviço de urgência, são as pessoas idosas que procuram os serviços de urgência por alterações de comportamento ou porque estão a apresentar os tais delírios ou alterações de conduta, que é que o Dr. Lúcio acabou de falar, e que procuram muitas vezes, e por dificuldade dos cuidadores em tratar desses assuntos, levam muitas vezes os seus idosos a procurarem os serviços de urgência. Portanto, em 2005 havia mundialmente 24 milhões em todo o mundo a padecerem de síndromes demenciais e estima-se que em 2030 hajam 48 milhões de pessoas a padecerem de síndromes demenciais. Mas isso é uma visão mais otimista, porque há esta outra visão, está assim um bocadinho escuro, mas eu vou explicar mais ou menos, que
que existam mais ou menos em todo o mundo, em 2030, 74 milhões de pessoas a padecerem de síndrome demencial. Isso eu vos trouxe para refletir juntamente comigo. É curioso porque na África é o continente com menos pessoas com síndrome demencial e na Ásia onde existam mais, e nós aí questionamos. Então, por que seria? É menos compromisso espiritual? O que é que isso deriva? Não é? Já que nós costumamos relacionar tudo com compromisso espiritual, ao que é que se derivava ser na África menos, por exemplo, ser na Ásia mais, nas Américas também um pouco menos, e a nível mundial termos quase 75 milhões de pessoas a demenciarem no ano de 2030. Então, isto é assustador, mas nós vamos ver aqui o que é que isso está relacionado com o quê. Portanto, essa prevalência, existe uma prevalência em termos gerais, não estamos a falar só em demência de Alzheimer, mas acima de 65 anos, de 5% da população com processos demenciais e 20% acima dos 80 anos, ou seja, não estou a falar daquele esquecimento que é completamente normal, as pessoas esquecerem-se do nome, esquecerem-se muitas vezes, que chama-se anomia. Eu estou dificultada, como é mesmo? Não precisa chegar aos 80, atenção, eu não tenho 80, tenho muito menos, e às vezes quero lembrar o nome das pessoas e tenho muita dificuldade. Ou outras coisas, às vezes uma pessoa tem uma memória excelente, por exemplo, para números, para cálculos, e tem uma dificuldade mais seletiva para outras coisas. Isso é outra história, não é? Portanto, às vezes as pessoas têm mais facilidade em determinados campos cognitivos e têm menos dificuldade para outras. Tem mais dificuldade para outras. Mas, de uma forma geral, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência e atinge cerca de 60 a 70% das causas de demência de uma forma geral. E, claro, o principal fator de risco é realmente a idade. Esse gráfico nos mostra que, a partir de 60 anos, a cada 5 anos, essa frequência aumenta em 5%. Ou seja, aos 65 anos, a pessoa vai ter mais 5% de chance, aos 70 anos, mais 5% de chance, e cada 5 anos que a pessoa vai envelhecendo, vai tendo mais 5% de chance de ter uma doença de Alzheimer. Portanto, realmente é a causa mais frequente de doença. Mas, eu passei para diante, para trás, peço desculpa, mas isso, obviamente, é quando realmente a pessoa tem a predisposição para a doença, e nem todos nós teremos essa predisposição. Isso é para aliviar as tensões da plateia. Portanto, não quer dizer que todas as pessoas que aqui estão terão que envelhecer dentro de um processo de demência de Alzheimer. Pronto. Obviamente que quem tem um processo demencial, e aí vamos chegar já ao ponto que nós queremos chegar, terá um processo demencial também, por variadíssimos fatores, desde um comprometimento genético, desde os seus estilos de vida, desde a sua predisposição e vulnerabilidade, e também do seu compromisso espiritual. Esse é um gráfico que nos mostra o nosso envelhecimento normal, portanto, e mostra que, obviamente, nós temos que aceitar que a nossa memória, ou seja, a base do processo demencial é um declínio cognitivo, do qual o principal fator de declínio é a memória. Entretanto, a memória vai declinando progressivamente, mesmo em boas condições de saúde, isso nós temos que aceitar. Então, quando uma pessoa de 60 ou 70 anos, ou de 80 anos, 60 estamos na flor da juventude, certo? Pronto. Mas quando chega uma pessoa de 70, 80 anos, a nossa consulta, eu faço uma consulta do idoso, e então, quando chega uma pessoa de 70, 80 anos, a nossa consulta diz: doutora, mas eu ando muito esquecida, mas eu estou com o que esquece? Não consigo lembrar do nome das pessoas, vou à rua, esqueço uma lista de compras, esqueço o que é que vou comprar. Pronto, isso a gente não tem que patologizar tudo. Mas se a pessoa me diz assim: olha, eu me perdi dentro de casa, acordei e não sabia onde estava, vou à rua e não sei voltar para casa, isso já não é assim tão normal, certo? Portanto, isto é um processo de envelhecimento normal, mas
normalmente os processos demenciais também se acompanham de outras alterações. Alterações da linguagem, retração social, comprometimento das suas atividades da vida diária. Por exemplo, é aquela pessoa que muito habitualmente um processo demencial pode iniciar com sintomas depressivos. E muitas vezes é difícil dizer do diagnóstico, que a pessoa parece muito deprimido, mas é uma depressão que não responde à terapêutica. Então, muito frequentemente a gente vê um idoso que está à frente da televisão e passa o dia inteiro à frente da televisão e está apático. Não é uma depressão, é um estado de apatia. E é uma depressão que não responde à terapêutica. Então, os familiares dizem, doutora, ele não está respondendo ao antidepressivo. Então, a gente aumenta o antidepressivo e continua sem responder. Ele deixou de fazer aquilo que gostava. Mas o que é que gostava? Gostava de ir ao baile. Então, deixou de querer ir ao baile, que é muito frequente aqui em Portugal. Roberto Lúcio. Estava aqui dando aqui ao meu colega. Então, deixou de ir ao baile. Pronto, não gosta mais de ir ao baile. E, entretanto, gostava de ver a bola. Já não gosta de ver a bola. Gostava de ir à tarde, domingo à tarde, jogar com os amigos. Já não gosta de fazer isto. Então, do que é que ele gosta? Não gosta de fazer mais nada. E o que é que ele faz? Passa o dia inteiro sentado. Pronto. Então, é aquele estado de apatia, de avolia, de falta de vontade. E esse é um estado que nos chama a atenção. Por quê? Porque ele já não é capaz de gostar, de fazer o que quer que seja que ele gostava antes. Isso nos chama a atenção. E depois não é capaz de fazer uma outra coisa, que é cuidar de si próprio. Faz-lhe confusão, por exemplo, escolher uma roupa, vestir-se, cuidar da sua higiene. Então ele vai perdendo capacidade de gerir a sua vida de uma forma autônoma. Então isso nos faz pensar no envelhecimento patológico fora do normal. Muito bem, este quadro é muito elucidativo, não está muito claro porque as cores não estão muito boas, mas isso vai nos mostrar uma evolução da normalidade ao estado demencial. Nós temos ali uma zona cinzenta, que no quadro seria uma zona meio nebulosa, que é a zona do déficit cognitivo ligeiro. Como eu disse antes, ninguém passa de um estado para um outro estado de repente. Como eu disse antes, a demência é um estado patológico cronificado. Não é tipo uma febre que é aguda, não é tipo uma gripe, não é tipo uma doença infecciosa que se instala subitamente. Ela vai se instalando. Daí a gente pensar no tal compromisso e da tal vulnerabilidade espiritual. É aqueles pensamentos a nível espiritual, é a nossa culpa que vai se instalando no nosso perispírito, que vai condicionando a nossa necessidade de esquecer determinadas coisas do passado, que vão condicionando em nosso perispírito algo mais e que depois vai se consolidar no nosso corpo físico. Então, aquela zona do meio chama-se, em português, o nosso déficit cognitivo ligeiro, que é uma zona nebulosa onde nós vamos tendo perdas cognitivas pouco significativas, mas que já tem alguma atenção para o psiquiatra ou para o neurologista. Então, nessa zona de normalidade, todos nós aqui estamos, e na zona do déficit cognitivo ligeiro, nós já apresentamos algum tipo de déficit. Mas esse tipo de déficit que ali está também pode estar presente em algumas outras patologias, como, por exemplo, na depressão. Por quê? Porque o indivíduo deprimido também apresenta, por exemplo, atrofia de uma região muito importante para a memória, que é o hipocampo. E o hipocampo está deprimido no deprimido ligeiro, ou na depressão, que é uma zona muito importante justamente para a cognição, que também afeta a memória do indivíduo que está com demência. Por isso que existia uma expressão que hoje em dia já não existe, de pseudodemência, que existia para designar os indivíduos deprimidos que evoluíam para um processo demencial, pseudodemencial, mas que era reversível, porque quando se tratava da depressão, desaparecia a tal pseudodemência. Pronto. Então, naquela zona do déficit cognitivo ligeiro, que é uma zona preditiva, ou seja, que vai evoluir
eventualmente, para um processo demencial. Atenção que 30 a 50% das pessoas com déficit cognitivo ligeiro irão evoluir em 5 a 7 anos para processos demenciais. E isso é muito significativo. Por quê? Porque isso nos mostra o poder da nossa mente e dos nossos estados mentais consolidados e cronificados. Então nós não temos, e Emmanuel já dizia isto, nós não temos noção do poder da nossa mente. Nós não temos noção do poder das nossas emoções e dos nossos estados mentais cronificados. Então, também aproveito para falar aqui da necessidade de tratar os estados depressivos, porque tratando a depressão, que muita gente nos meios espíritas resistem, nós podemos, tratando esta parte da depressão, que está naqueles déficits cognitivos ligeiros, desatrofiar o hipocampo e prevenir aqueles estados pré-demenciais que ali estão do outro lado, que são tratáveis. Portanto, isso é possível e é desejável. Portanto, então, chegando mais especificamente nas demências, e nomeadamente na demência, caminhando para a demência de Alzheimer, eu poderia vos dizer que a primeira pessoa que definiu um estado demencial propriamente dito foi um senhor chamado Arnold Pick. E ele definiu uma doença chamada doença de Pick, que depois veio se revelar como uma demência frontotemporal. E hoje em dia os exames de imagem vêm nos permitir com mais clareza perceber a própria doença de Alzheimer. Então, essa demência frontotemporal, e por que eu quis falar também de outros tipos de demência? Porque antigamente nós pensávamos que só existia o Alzheimer e que, por ser a mais frequente, era a mais importante. Mas existe um mundo de demências que são importantes. Por exemplo, essa doença de Pick, que dá uma demência frontotemporal, dá uma grande desinibição, uma grande alteração de comportamento, dá uma modificação de comportamento tal que o indivíduo começa a fazer coisas que nunca fez. Por exemplo, uma desinibição sexual, uma alteração de conduta e muitas vezes que são tidas inclusive como obsessão. Por exemplo, pessoas com certa idade começam a ficar muito desinibidas, a agir com grande desinibição, que às vezes parece estar obsediado, não está nada. É alteração de comportamento, desfrontalização, como nós chamamos. Portanto, ele fica sem freio social, sem críticas de juízo de realidade. Então, tire-lhe o córtex pré-frontal e o indivíduo vai agir como se não tivesse qualquer juízo de realidade, sem freio social. Portanto, Emil Kraepelin foi na psiquiatria quem primeiro descreveu a esquizofrenia e chamou na altura como demência precoce, porque ele observou que doentes muito jovens ficavam completamente demenciados. Então, a primeira definição que ele deu para a esquizofrenia não foi como esquizofrenia, foi como demência precoce, que não tem nada a ver com a demência atual, mas é aquele tipo de deteriorização cognitiva que nós sabemos que os doentes psiquiátricos evoluem para um tipo de demenciação, que é um tipo de deteriorização ou esquizofrenia residual ou estado de defeito quando não tratados. Então, tudo isso eu estou a aproveitar para dizer que a doença mental grave é para ser tratada. Não vamos espiritizar tudo na psiquiatria. Aliás, o conceito da psiquiatria hoje em dia não é que as doenças psiquiátricas são doenças da mente. Esse conceito já não existe. São doenças do corpo que passam pela nossa mente. Portanto, todo o conceito da psiquiatria hoje volta para entender a psiquiatria como um estado do corpo, com uma base neurobiológica e que passa pelo corpo, pela mente e pelo espírito no conceito biopsicoespiritual. Então, nesse conceito, vamos entender a demência também assim
como uma base física, mas com um compromisso espiritual. Por quê? Porque a nossa mente plasma no corpo físico algo que está no nosso perispírito. Porque, como nossos amigos espirituais já nos disseram, a nossa mente tem força do nosso corpo espiritual. Então, Alois Alzheimer foi a primeira pessoa quem definiu a doença de Alzheimer. E esse senhor que está aqui do meu lado direito, que definiu aquele primeiro doente que está do lado esquerdo. E ele, durante a sua vida, acompanhou e isso é verídico, é mesmo aquele doente, que durante a sua vida ele acompanhou. E quando o doente faleceu, desencarnou, ele fez uma autópsia ao cérebro daquele doente. E observando histologicamente aquele doente, era um psiquiatra alemão, o Alois Alzheimer, e ele observando os tecidos cerebrais daquele doente, porque ele tinha uma grande deterioração cognitiva, ele fez uma coloração com nitrato de prata no cérebro daquele doente e ele observou que naquele cérebro haviam aglomerados fibrilares e percebeu que aqueles aglomerados fibrilares seriam os responsáveis por a não transmissão da informação entre os neurônios. Ou seja, essas alterações histológicas levaram à deterioração cognitiva progressiva por perda neuronal, morte neuronal. Ou seja, histologicamente é aquela imagem que está ali a imagem, ou seja, causando essas trancas neurofibrilares. Depois, com o desenvolvimento da neurobiologia, observou-se que estas trancas neurofibrilares iam fazer depósitos de uma proteína, também pode ser detectada no líquor, que é a proteína tau. Portanto, hoje em dia, nós sabemos que há depósitos desta proteína e a doença de Alzheimer pode ser diagnosticada até 20 anos antes do diagnóstico de demência de Alzheimer, antes do indivíduo apresentar sintomas. Ou seja, o que é que isso nos quer dizer? Antes do indivíduo realmente apresentar sintomas de demência de Alzheimer, a doença está lá. O que nos quer dizer que a matriz perispiritual está consolidando na pessoa a doença que o doente vai apresentar. 20 anos antes. Um doente com 60 anos, que vai progredir 5 em 5 anos, com maior prevalência é o caso de doenças antigas e novas. Ou seja, que vai consolidando a sua doença no seu corpo físico, tem lá no seu organismo sintomas da doença 20 anos antes dela apresentar. Saindo da doença de Alzheimer, por exemplo, nós sabemos que um indivíduo que tem esclerose múltipla tem geneticamente a possibilidade de desenvolver e tendo um estresse grave, tendo uma predisposição para desenvolver a doença de esclerose múltipla, portanto, pode ter uma primeira crise aos 40 ou antes disso, tendo um estresse grave, uma situação intensa na sua vida e pode não desenvolver. O que é que faz com a pessoa, em um determinado momento, desencadeia esse processo? A força do espírito, a força das circunstâncias da vida, os fatores ambientais. Então, nós vamos chegar num ponto muito importante daqui a bocado, o que é que nos faz desenvolver ou não a doença em determinado momento. Portanto, aqui nós vamos mostrar o cérebro de uma pessoa normal, aqui no meu lado direito, e aqui é um corte transversal do nosso cérebro, e ali uma pessoa com doença de Alzheimer severa. O cérebro da pessoa com doença de Alzheimer vai atrofiando, ou seja, vai encolhendo. A doença é uma doença cortical, ou seja, ela completamente vai atrofiando. A pessoa é uma doença do esquecimento. E qual a linguagem que nós podemos tirar disso? A pessoa quer esquecer. A pessoa de fato quer, no seu processo de esquecimento, ela vai atingindo, ali está mais uma vez imagens, ali é uma doença pré-clínica, na segunda imagem uma doença de Alzheimer moderada e grave. Toda a região parietal e frontal está alterada, está morta, as células do cérebro vão morrendo. E aqui nós temos outra imagem,
de um cérebro normal, com atividade metabólica em todo o córtex cerebral, à minha direita. E ali, essa imagem é uma imagem muito bonita, mas não está aqui a captar com inconformidade. E ali é a redução da atividade metabólica nos lóbulos parietal e temporal. Portanto, então existe uma redução da atividade metabólica no cérebro. O cérebro deixa de funcionar. Por isso a função cognitiva é perdida nesse cérebro. É como se existisse um desligamento da realidade. A pessoa quer desligar. Então, é uma doença que vai se processando porque a pessoa quer se desligar da sua realidade. Portanto, existe esse comprometimento do passado, mas também do presente, não há dúvida. Em que momento da sua vida a pessoa se quer desligar da sua realidade? Ou que o seu sofrimento foi tão intenso em que a pessoa prefere se desligar e a doença começa a aparecer. Então, ainda que exista um comprometimento do seu passado por culpa, remorso ou outra causa qualquer, em que momento da sua vida, neste momento presente, a pessoa se quis desligar da sua realidade e a doença começou a aparecer. E há momentos que são tão significativos que a pessoa apaga. Eu fui fazer uma interdição há não mais do que uma semana no lar e era um casal de idosos que vivia neste lar. E a filha, que era a única cuidadora, a terceira filha, com a diferença de idade muito grande dos dois mais velhos, e a filha dizia assim, e eu dizia, mas por que tem tanta idade dos seus dois irmãos mais velhos? E ela dizia assim, porque minha mãe já não queria ter o terceiro filho. E os dois filhos mais velhos imigraram. E é muito engraçado que eu pensei assim, realmente, eu virei para ele e disse, a vida é sábia. Porque os dois filhos mais velhos imigraram. E foi ela a única cuidadora que ficou, essa filha não desejada, que ficou a cuidar desta mãe. E o pai faleceu e a mãe ficou com os 3 filhos. E, entretanto, esta mãe volta a casar com um senhor com quem viveu a vida inteira. E, entretanto, os dois muito idosos e essa mãe e o senhor com quem viveu a vida inteira foram colocados os dois num lar, uma misericórdia, não vou dizer de onde. E eu fui fazer um exame de interdição, que agora é regime de maior acompanhado, a esta senhora. E ela dizia assim, eles viveram sempre, ela conseguiu colocá-los os dois no mesmo quarto. E no dia que ele morre, e ele já bastante idoso, e ela também já com bastante idade, ela apagou, começou a não contactar com a realidade. E eu fui visitá-la para fazer essa interdição, e ela não mexia, não respondia. Ela era incapaz de dar qualquer resposta no estado de demência muito grave. A partir do dia que ele faleceu, ela cortou completamente com a sua realidade. Portanto, os nossos estados mentais atuais desenvolvem e desencadeiam esses processos, acabei agora com o microfone, desencadeiam esses processos de desligamento com a realidade e, de fato, favorecem galopantemente, muitas vezes, esses estados de predisposição para a demência, não há dúvida. Principalmente quando são casais que perdem com perdas afetivas e mesmo que haja predisposição do passado. Portanto, a demência de Alzheimer hoje em dia está no capítulo do DSM conhecido como uma perturbação neurocognitiva major, cujas 3 características principais é o prejuízo da memória, que é caracterizado pelos esquecimentos frequentes, um prejuízo severo, a ponto de não se recordar da própria identidade. Isso é muito frequente. Eu pergunto qual é a sua idade e a pessoa diz assim, diz outra data qualquer, a perda das habilidades, a ponto de não saber se vestir, a ponto de não saber cuidar de si próprio, e os problemas de comportamento, a agitação, os comportamentos inadequados, a perda da crítica social, um exemplo a perda do juízo. Um exemplo desta semana também, eu fui avaliar uma senhora e estava avaliando e eu perguntei assim, mas qual é a sua idade? E ela tinha 82 anos. Ela disse, eu tenho 36. E
mas assim, uma forma muito desinibida. E eu estava com o enfermeiro ao lado, o enfermeiro disse, ela tem 36, eu tenho 25. E ele diz assim, senhor enfermeiro, por amor de Deus, só se for 25 de cada lado. Bem, e nós caímos numa risada, porque assim, ela crítica em relação a ela própria não tinha, mas o senhor enfermeiro devia ter uns 45. Mas em relação a ele, quer dizer, ele podia ter 25 de cada lado, mas ela só tinha 36. Bem, outras demências. Demência de Alzheimer é uma delas, é a mais frequente, mas temos a da corpus leve, que é uma demência também muito importante para nós, porque é uma demência que cursa com alucinações. E quando nós percebemos o idoso alucinar, não vamos pensar primeiro que é espíritos, porque efetivamente os idosos com demência de corpus de leve têm muitas vezes processos alucinatórios. E para nós que somos psiquiatras e espíritas, atenção, eu sou espírita já há 38 anos e tenho conhecimento, entrei para a faculdade há 34. Portanto, então, eu sou espírita antes de ser médica, antes de entrar para a faculdade de medicina. Mas meu olhar médico me condiciona a ver o doente, apesar de ter convicção da espiritualidade, mas é convicção da espiritualidade, me tenho a obrigação de ver as causas médicas primeiro. Então, quando eu vejo um doente idoso a ter alucinações, eu não vou pensar em primeiro lugar que ele está vendo espíritos. Então, eu tenho que pensar, um doente idoso está a demenciar. Então, eu tenho que pensar em causas orgânicas primeiro. Não é? Será que aquele doente está a demenciar? Tem uma doença de corpus leve? E é uma doença de difícil tratamento. A doença de Pick, que é uma demência frontotemporal. A doença de Parkinson, que é uma demência também frequente no idoso. E outras chances, a coreia de Huntington, que dá alterações demenciais graves. E outras lesões que eu deveria colocar, que não posso deixar de colocar, por exemplo, a demência por multi-infartos, que é uma demência extremamente frequente e é a segunda causa de demência, a demência vascular. E às vezes a demência mista, Alzheimer e vascular. E essa é uma demência que nós temos que falar, porque tem imensos fatores de risco, por exemplo, a diabetes mellitus, a dislipidemia, que é o colesterol alto, e o triglicérides, é tudo aquilo que a gente mete pela boca dentro, não é verdade? E a tensão arterial, que são os 3 venenos para o cérebro. Então eu costumo brincar e dizer assim, olha, vamos ter atenção quando eu vejo os meus doentes chegarem na consulta e dizer assim, é hipertenso, tem colesterol alto, é diabético, vamos ter cuidado porque são os 3 venenos para o cérebro, são os 3 maiores fatores de risco para a demência vascular. Portanto, e são questões que são tratáveis. Então, neste capítulo, a maior palavra de ordem é prevenção, portanto, para a demência vascular. E outras causas que são tratáveis. Então, tudo daqui para baixo é tratável, são causas de demências tratáveis. Os tumores cerebrais, as causas tóxicas, a demência alcoólica. Portanto, o hipotireoidismo no idoso, porque é uma causa tratável, corrigir o hipotireoidismo, a falta vitamínica, vitamina B12 e ácido fólico. E muito frequentemente hoje nós já temos pessoas a demenciar, a ver processos demenciais por processos de sífilis, processos de sida, citicercose, a demência por pugilista, que é uma demência já estou a mexer demais, que é uma demência no jovem e etc. Temos aqui essas causas, eu prometo que eu não vou mexer muito mais. Nós temos aí esse quadro que mostra as causas das demências, eu vou passar adiante que eu já falei muito sobre as causas. Temos aqui a área das alterações das demências e, por exemplo, a demência de Alzheimer, enquanto atinge aqui esse lobo parietal, a zona da função executiva, que é aquela zona do cérebro em que nós temos a capacidade de reproduzir, pensar, o juízo crítico. A doença de Parkinson é a zona do movimento. Vou voltar aqui para trás um bocadinho. E a zona vascular é a zona mais temporal, é a zona frontal.
E não poderia deixar também aquilo que eu já falei anteriormente, dar uma nota para vos dizer que a depressão hoje em dia já está comprovado que é um fator preditivo para a doença de Alzheimer. Portanto, antigamente pensava-se que era só uma causa de uma doença, pseudodemência, mas hoje em dia a gente já sabe que a própria depressão pode ser um fator preditivo para a doença de Alzheimer. Pronto, algumas questões aqui somente para vos dizer que, enquanto que na depressão, na demência, a queixa principal é a memória, na depressão a queixa principal é o humor depressivo, alguns fatores diferenciais, enquanto que na demência o sintoma é um sintoma que é duradouro, na depressão é temporário, porque naquela questão na demência a apatia é duradoura, na depressão não, portanto a apatia é tratável e a pessoa depois do tratamento melhora. Por exemplo, os déficits cognitivos na depressão na demência são estáveis, na depressão não, portanto a pessoa pode sentir um déficit agora, mas depois melhorar. E na demência há uma minimização dos déficits e na depressão a pessoa normalmente hipervaloriza os déficits, mas também depois do tratamento a pessoa melhora. Eu trouxe esse quadro para vos mostrar que efetivamente na demência pode haver esse compromisso espiritual do passado, mas existe uma vulnerabilidade, como já disse e já expliquei, do presente, pela necessidade do esquecimento, muitas vezes, do presente e no presente, de coisas, de traumas, de vivências emocionais, de situações em que a pessoa deseja fortemente esquecer e deixar para trás. E efetivamente tem influência no seu presente, plasmando no perispírito e, por consequência, no seu corpo físico e desencadeando processos no corpo físico. Portanto, de certa forma já nascemos com alguma vulnerabilidade, mas depois somos responsáveis por desencadear no corpo físico essas vulnerabilidades em forma de doença. Eu vos trago aqui um caso que eu acho que é muito interessante, que André Luiz nos conta através da psicografia de Cândido Xavier, do nosso Chico Xavier, no livro Libertação, no capítulo 7, que se chama Quadro Doloroso, que é um quadro de uma situação de um senhor de engenho que casa-se com uma senhora, e essa senhora era muito ciumenta, e entretanto este senhor já tinha tido 2 filhos com essa escrava, e essa senhora, por ciúme, separa a mãe dos seus 2 filhos, portanto, e coloca esses 2 filhos separados da mãe, e inclusive maltrata-os, humilha-os no tronco e leva-os até a morte. Essa senhora, mãe desses 2 filhos, acaba por falecer, desencarnar por tuberculose, e no plano espiritual essas 3 entidades começam a obsediar essa senhora de engenho. Portanto, é um caso bastante interessante para consultar neste livro. A senhora de engenho, que o separou, ficou a ser obsediada pelas 3 entidades, a amante do senhor de engenho e os seus 2 filhos. O marido veio a desencarnar e tentou ajudá-los no plano espiritual. Entretanto, a própria senhora de engenho sentia essa pressão espiritual, sentia essa influência espiritual, mas depois sentia também algum remorso e sentia muita culpa, porque no fundo ela sabia que tinha separado a mãe dos seus 2 filhos no plano físico. Portanto, ela estava demenciada, ela entrou num processo de obsessão e de demenciação. Por sua vez, esses 3 espíritos no plano espiritual, por conta do seu ódio e desejo de vingança, perderam a sua forma perispiritual. Os espíritos explicam muito bem esse processo e se tornaram ovoides pela tão forte carga emotiva que eles tinham. E esses espíritos acabam por se colar ao corpo perispiritual do encarnado. Muito bem, no plano espiritual tudo foi feito para tentar ajudar a encarnada, que acaba também por desencarnar.
No plano espiritual foram feitas muitas tentativas, mas nada foi conseguido, porque apesar de tudo ela sentia-se muito culpada. E a culpa aqui refere-se normalmente que dificulta esses processos de ajuda também. Portanto, a revolta, o pavor do desconhecido, com a ausência também de perdão, ligava as 3 entidades no plano espiritual, obsessores, à obsediada. Todos os médicos foram consultados que se poderiam consultar no plano físico, a doente deteriorada também no plano físico pela sua energia física, nada foi possível fazer e ela realmente desencarnou. No plano espiritual, o plano que foi feito para resgate desta família foi que o Joaquim, que era o pai dos rapazes, iria reencarnar até compulsoriamente, voltou com o compromisso de quê? De que iria receber como filho as 3 entidades, a mãe e 2 filhos, com novamente a sua esposa, que iria ser mãe de todos os 3. Mas ela sabia que os 3 iam ter problemas do foro mental. Por quê? Porque efetivamente foram espíritos que lesaram profundamente a sua energia mental com o ódio e com a vingança. Então, por isso a gente entende muitas vezes, como que foi falado anteriormente, por que as pessoas têm doenças mentais orgânicas. E existe a predisposição no mundo físico para desenvolver tais doenças. Não estamos a falar de uma depressão simples, não estamos a falar de uma ansiedade simples. Estamos a falar de doenças mentais profundas que lesam profundamente o perispírito. Ou seja, que deformam o campo mental perispiritual. E são esse tipo de comprometimento que muitas vezes marcam profundamente o nosso perispírito, deteriorando-o. Portanto, muitas vezes inteligência usada de uma forma desorganizada e abusiva, que depois retornam com necessidade de soerguimento. Nesse caso, a mãe voltou a receber os 3 filhos e só descansou quando recebeu-os como 3 filhos com necessidade de redenção. Nesse caso, ela ficou de fato demenciada na reencarnação anterior, também por influência daquelas entidades reencarnatórias. Mas eu chamo a atenção que ela não demenciou por influência deles. Lá estava a vinculação por culpa e por lesão da atitude e do comprometimento dela própria. E chama a atenção que nada nos acontece somente por força da ação externa espiritual do obsessor. Ou seja, tem que existir de fato a nossa vinculação própria. Eu vos trago aqui 2 vinhetas rápidas, porque para não passar do meu tempo, mas 2 casos que vão elucidar também outras situações interessantes. Esse caso, mulher, 73 anos, casada reformada, proveniente de Angola, queixa-se de alterações do comportamento há 3 anos. Achava que podia ouvir os vizinhos em atos íntimos e que estes eram depravados. Sentia-se provocada pelos mesmos. Dizia que sua irmã, que falecera há 35 anos, utilizava a sua casa para fazer sexo com os espíritos. Foi levada ao serviço de urgência por um episódio em que sentia que todas as pessoas estavam a persegui-la, tendo saído em desespero de casa. Um dia ela saiu de casa desesperada, passava um carro no meio da rua, ela pediu boleia, foi ao serviço de urgência, dizia que ouvia vozes que os espíritos estavam na casa dela e fazer sexo. Portanto, está aí o que o Dr. Roberto Lúcio disse há bocado. Os temas, delírios erotomaníacos, delírios sexuais, perseguição, que é aquilo que ocupava a mente dela. Portanto, ela pensava que estava, aliás, a pessoa que estava, que era um familiar, que depois chegou ao serviço de urgência, perguntava, é obsessão? A hipótese diagnóstica era psicose e depois, efetivamente, ela estava psicótica, mas tinha um síndrome demencial. Foi internada para investigação e, afinal, fizemos um TAC e o TAC era este. Portanto, era um quadro psico-orgânico de uma neurocisticercose e existia, obviamente, também uma vulnerabilidade espiritual. Por quê? Porque, efetivamente, apesar de existir um quadro que era orgânico,
portanto, e que efetivamente era explicado pela medicina. Ela tinha um cérebro cheio de... isso estava cronificado. Neurocisticercose era os ovos da tênia, que existe na carne do porco. Portanto, ela tinha, de fato, uma perturbação também que ele impulsionava a ter atos mais impulsivos, mas era um quadro, efetivamente, que era tratável pela medicina. Tinha uma vulnerabilidade espiritual porque, de fato, estava mais impulsiva e, nesse estado de maior vulnerabilidade física, as pessoas também ficam mais propensas para receber influência de espíritos mais brincalhões e que querem se aproveitar da situação. Mas, de fato, tinha um quadro psico-orgânico. IMC, mulher de 65 anos, reformada, professora, viúva, queixas de alterações de memória há 10 anos, agravadas nos últimos 5 anos. Ultimamente esquecia-se do nome das pessoas, queimou a comida diversas vezes, perdeu-se na rua, antecedentes médicos de hipertensão, diabetes e colesterol. A hipótese diagnóstica foi de um fato de uma demência. Iniciou alterações de comportamento com heteroagressividade dirigida ao filho, apatia, falta de interesse, alheamento. De repente pegava em facas e dizia que ia matar o filho e o neto. Procurou um centro espírita para tratamento espiritual. Teve um evento cardíaco e acabou por desencarnar. Diagnóstico, demência e obsessão. De fato, era uma doente que tinha todo o diagnóstico de uma demência vascular. Por quê? Porque tinha todos os fatores de risco para tal. Por acaso não era doença de Alzheimer. Mas eu também não tenho dúvida que ela tinha aqui um aproveitamento espiritual da situação. Porque, efetivamente, a doente tinha um processo de demência vascular. Mas eu pergunto, tendo a perspectiva espírita, por que nos momentos de descompensação ela dizia que matava o filho? Né? Viam animicamente ou espiritualmente coisas do seu passado, provavelmente, ou influência espiritual, naqueles momentos de maior descompensação dela, a necessidade de agredir exatamente o filho e o neto. Né? Então, efetivamente, nesses momentos de maior fragilidade ou vulnerabilidade, vem ao de cima as coisas que são nossas ou que são aproveitamento espiritual de um cérebro mais frágil e mais vulnerável. Portanto, nessa perspectiva, a demência com seu componente espiritual, nós podemos então aqui resumir esse modelo integral. Nós temos influências genéticas e não podemos esquecer da epigenética, e só um apontamento para a epigenética que defende que o meio ambiente influencia na transdução da informação genética, podendo alterar nossa informação genética, ou seja, no desenvolvimento dessa informação. O nosso pensamento, as nossas emoções podem alterar o nosso código genético e como ele vai influenciar nessa informação. Portanto, isso é muito importante. Hoje, a nossa genética não é uma caixa fechada que nós recebemos dos nossos pais e da nossa mãe. Portanto, então essa genética pode ser alterada. Os nossos fatores pessoais e familiares, do desenvolvimento, que é do nosso comportamento, e nos nossos fatores espirituais, que é a nossa carga reencarnatória e a influência dos espíritos em nossas vidas. Portanto, que reflete então o nosso compromisso espiritual. Portanto, eu já estou quase chegando ao fim e eu traria mais uma palavra de André Luiz Calderaro no livro Mundo Maior. Fala sobre os alienados mentais e diz: se a criatura não faz de existência um sacerdócio do trabalho construtivo que nos cumpre na terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma. E eu lembraria também uma senhorinha que eu atendi essa semana de 92 anos. E ela vinha muito lamurienta e dizia assim: eu estou muito triste, eu sou uma pessoa muito triste. E eu perguntava por quê. E ela dizia assim: mas não está vendo, doutora, eu não consigo andar. E era uma senhora enfermeira. E eu dizia assim: a senhora enfermeira é rica e não sabe por quê. Ela disse: olha, tem uma mente perfeita, é lúcida, tá a conversar comigo aqui, tem um discurso perfeitamente normal, já viveu a sua vida inteira, dedicou a sua vida inteira ao outro, teve a felicidade de ter uma profissão linda, foi enfermeira, reformou-se pela enfermagem, tem 92 anos e tem saúde. Ela disse: mas eu sou cheia de problemas, eu não consigo andar. Mas a senhora queria fazer mais o quê? Está na hora de descansar, já tem 92 anos.
devia ser feliz pela vida que teve. E nós não sabemos agradecer. Ou seja, a única mazela que ela tinha era não andar perfeitamente. Ou seja, tinha uma mente lúcida, mas ela queria andar perfeitamente, porque tinha uns problemas no joelho. Então eu lhe dizia assim: a senhora devia agradecer todos os dias por ter uma mente lúcida com 92 anos, senhora enfermeira. Porque se a senhora agradecesse todos os dias, as suas dores eram menores. Então, se nós soubermos agradecer o que a gente tem e cumprirmos com o sacerdócio do trabalho para o qual nós somos destinados, em cada função que nós temos, nós vamos chegar aos 50, aos 60, aos 70, de uma forma mais feliz. Portanto, ainda Gubbio, no livro Libertação, nos diz: a mente humana estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. Então não nos esqueçamos. Se a gente quiser esquecer o que a gente estiver passando de sofrimento, olha que a gente esquece mesmo, mas a nossa mente não é seletiva, a gente esquece tudo. Então, vamos agradecer tudo que a gente viver, bem ou mal, doloroso ou não, porque se a gente quiser determinar para a nossa mente, eu quero esquecer o que eu passei, a gente esquece tudo. E quando a gente chegar aos 50 ou 60, a gente está senil e demente. Vamos dizer assim, vamos agradecer a oportunidade da vida e as experiências boas e más que a gente teve, porque isso é que nos faz maiores. Por mais dolorosas as experiências que a gente teve, são essas que nos faz crescer e sermos felizes, porque a dor nos faz crescer. Então, por pior que tenham sido as nossas experiências nas nossas vidas, a gente só tem que agradecer, porque o sofrimento nos engrandece. Porque a gente determinar para a nossa mente, eu quero esquecer, a gente esquece mesmo. O cérebro, a gente manda no nosso cérebro. E a gente não pode esquecer que se a gente mandar e der essa ordem ao nosso cérebro, a gente vai ficar demente. E para terminar, eu deixaria aqui para casa. Na visão médico-espírita, nós temos que nos consciencializar, não é da boca para fora, é do espírito para dentro, para os nossos corações, que somos seres imortais. Podemos fazer o controle dos nossos fatores de risco. Fatores de risco é o que a gente come, é a educação do nosso sono, de fato, é fazer realmente um controle ambiental para termos uma melhor saúde. É o tratamento mais eficaz da patologia orgânica. É quando a gente vai ao médico de família ou ao psiquiatra, diz assim, o médico diz, olha, é para tomar essa medicação. E tomou? Ah, tomei, mas não tomo todos os dias, só tomo metade do comprimido. É tratamento eficaz da patologia orgânica. É estimular cognitivamente. É sabermos que, sendo espíritos imortais, temos que continuar a aprender. Continuar a aprender é dizer assim, eu já não tenho idade para isso. Vamos ali comprar um livro, estimular cognitivamente, ler uma página antes de dormir. Porque sendo espíritos imortais, o que a gente vai aprender hoje, vamos continuar aprendendo para a próxima vida. É o treino cognitivo, a reabilitação cognitiva para os mais idosos. É as medidas psicoeducativas no estilo de vida mais saudável. É dizer assim, bem, eu preciso caminhar todos os dias 15 minutos. E a educação dos nossos pensamentos e das nossas emoções. É pensar positivamente com amor nos nossos corações. Muito obrigado pela vossa paciência.